Olá, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, agora estamos no Novo Testamento. Hoje vamos ler Mateus capítulo 18. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas e vamos pedir a direção. Meu Deus, nós estamos lendo a Bíblia e queremos que o Teu Espírito esteja aqui entre nós. Eu convido o Teu Espírito para estar conosco nessa leitura, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento e falando conosco. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então, a pergunta deles, no fundo, tinha um outro desejo, né? Mas ele perguntou quem era o maior. Lembra que há pouco tempo eles estavam brigando entre eles para saber quem seria o maior entre eles. Então agora a pergunta para Jesus era para saber quem seria o maior no reino dos céus. E continua. 2. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O comentário diz: se não vos converterdes. A conversão é uma mudança que abrange todo o nosso ser. É uma atitude da própria pessoa. Ao ouvir a palavra de Deus, ela se arrepende dos seus pecados e da sua vida errada. Além disso, decide mudar o seu comportamento e passa a andar em obediência à vontade divina. Jesus deu o exemplo dos meninos para deixar claro o tipo de conversão que Deus tem procurado. Uma criança não traz a falsidade no coração, pois suas atitudes são boas e puras. É nesse aspecto que temos que ser como meninos, como crianças, né? É como nós devemos ser perante Deus. Porque a pessoa que, por exemplo, quantas vezes eu já fui atender pessoas que quando citamos alguma coisa da Bíblia, falam: não, eu já sei isso, eu já sei aquilo outro. Quer dizer, mas falta então praticar, né? Não adianta a pessoa, por exemplo, a gente fala assim: olha, você precisa ter fé. Não, mas fé eu tenho. Então, mas se tem fé, então está tudo resolvido, porque a fé resolve tudo, né? Para a fé não existe nada impossível. E aí você vê o quanto que a religiosidade nos atrapalha, só nos traz problemas. Então, quem é um menino, quem é uma criança? É aquela pessoa que é totalmente dependente dos seus pais, do maior, do adulto. Então, assim temos que ser nós de Deus, totalmente dependentes dele, precisando dele. E ele falou assim uma coisa interessante: converterdes, né? Quando, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino. Quer dizer, se não vos converterdes. Mas eles estavam andando com Jesus. Não significa que uma pessoa que vai à igreja, ela é convertida, né? Por vezes a pessoa vai à igreja, frequenta a igreja, mas ela não tomou a atitude de se converter, de abandonar o velho caminho, de começar uma vida nova. Então, isso fica como uma lição. Você pode estar frequentando uma igreja e ainda não ser um cristão verdadeiro. 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, se eles queriam uma outra resposta, essa resposta não ajudou nada a eles. Porque, pelo contrário, eles queriam saber quais seriam as características de uma pessoa que seria um líder. E Jesus mostrou uma criança, comparou com uma criança. Então, eu acho que eles se sentiram um pouco frustrados e confusos, né? Sem conseguir entender. A gente entende isso, por exemplo, lá nas cartas, o apóstolo Paulo fala que aquele que é da carne, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque parece para ele loucura. E aí a gente entende que nem toda gente, quando lê a Bíblia, ela consegue entender, porque ela ainda não nasceu do Espírito. 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, os escândalos, né? A Bíblia tem muitos escândalos. Nós vemos aqui no Novo Testamento, né, sem contar com os que são do Velho, por exemplo, logo no princípio de Gênesis está lá, um irmão matou o outro, não é? A mulher de Ló olhou para trás, depois as filhas dele
tiveram relações com o próprio pai, tiveram filhos. E daí em diante você vê muitos escândalos na Bíblia. Por exemplo, Davi cometeu um dos grandes escândalos também. Além dele ter traído, caído com Betseba, ele matou o guerreiro oficial, fiel que ele tinha, Urias. Enfim, mas você vê aqui no Novo Testamento os erros dos apóstolos, a fragilidade deles, o desejo deles por conquista, por uma posição, por um título, os erros dele mandando falar, Senhor, podemos mandar descer fogo dos céus para queimar toda essa cidade? Quer dizer, se os evangelhos não fossem verdadeiros, sendo que não foi Jesus que escreveu, mas foi os próprios apóstolos que seguiram Jesus que escreveram, eles não escreviam as falhas deles, eles iriam ocultar, mas pelo contrário, os evangelhos demonstram a falha deles, mas o quão perfeito foi Jesus. E aí ele fala sobre o escândalo. Quantas pessoas hoje saem da igreja e elas começam a falar mal da igreja onde elas frequentaram, mas é como se elas se esquecessem que aquela igreja foi usada por Deus para libertar ela daquela opressão, daqueles vícios, aquela igreja que ele agora está difamando, falando que está errado, que isso, que aquilo, mas foi aquela igreja que recebeu ele quando ninguém mais o queria. Então, cuidado, Cuidado com esses tipos de pessoas, contaminadas por completo. No 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O comentário diz, os escândalos, causar escândalo, dando maus exemplos a um novo convertido ou a quem não conhece a palavra de Deus, é algo tão grave que, segundo as palavras do nosso Senhor, seria melhor que o causador do escândalo fosse lançado ao fundo do mar com uma grande pedra de moinho, que pesa cerca de 1 tonelada, pendurada no pescoço. Há muitas pessoas causando escândalos no meio cristão e por isso tem servido de pedra de tropeço para os outros e sido motivo de vergonha para o evangelho. Os escândalos se tornam mais devastadores quando vem de uma pessoa que exerce alguma função de destaque na obra de Deus, pois é vista como alguém respeitável e temente ao Todo-Poderoso. Assim, quando é apanhada cometendo algum erro, os que são fracos na fé se escandalizam. Quando Jesus disse, ai daquele homem por quem o escândalo vem, quis demonstrar que algo muito cruel está reservado para ele. E seguindo para o 8, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. O comentário diz, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o. O Senhor Jesus não está dizendo que devemos literalmente amputar uma mão ou um pé que nos faz errar ou arrancar um olho, pois se fosse assim, teríamos muitos mutilados dentro das igrejas. O que ele quis dizer é que devemos amputar e arrancar da nossa vida o que nos leva a pecar contra o Altíssimo. Ou seja, temos que ser radicais em relação a tudo que pode colocar em risco a nossa salvação. Portanto, precisamos remover do nosso coração maus pensamentos, maus olhos, malícias, sentimentos ruins, orgulhos, maus hábitos, dúvidas e atitudes que desagradam a Deus. Por isso que nós vemos, por exemplo, Josué, lá no final do livro de Josué, ele juntando todo Israel e falando assim, se parece mal para vocês servirem ao Senhor, então não sirvam. Continuem servindo os vossos deuses, os deuses dos povos dessa terra, que Deus mandou retirar. Mas se vos parece mal servir a Deus, sirva a eles, mas sejam definidos. Se for servir o Senhor, siga o Senhor, mas abandone os velhos ídolos. Quer dizer, derrubar o altar que pertence ao Deus desse mundo. Cortar, eu vejo nos dias de hoje, por exemplo, quantas pessoas se perdem por causa de jogos na internet, por causa de redes sociais, por causa de status, por causa de coisas mínimas, por exemplo, séries, filmes.
São pessoas que às vezes elas são capazes de faltar na igreja, mas elas não deixam de ver a sua série. Então, elas estão colocando outras prioridades no lugar que pertence a Deus. No 10, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, você comete uma injustiça contra uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa de Deus, né? Isso pode acontecer. Agora, não se esqueça que essa pessoa, que é um pequenino diante de Deus, e você cometeu uma injustiça contra ela, ela vai levar tudo isso para Deus e Deus vai ficar sabendo de tudo. Então, cuidado quando você fala mal de alguém, cuidado quando você julga alguém, né? No 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desagarrou? Eu me vejo nessa uma ovelha que se desgarrou e o Senhor foi me buscar, né? Eu também andei desgarrado, mas Ele me achou e Ele achou você também, né? É só você se deixar. No 13, e se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Quer dizer, Ele tem prazer, né, alegria naquela pessoa que não conhecia Deus, mas passou a conhecê-lo quando se entregou para Ele. Aquelas que já estão no aprisco já estão guardadas, mas aquela que se converteu dá prazer. É verdade, uma pessoa que hoje chega na igreja de rastros, destruída, pensando em morrer, e ela começa a ouvir a palavra de Deus, se entregar para o Evangelho, ela vai aos pés da cruz, conhece o Senhor Jesus, é batizada com o Espírito Santo, e você vê aquela pessoa antes e o depois, realmente é um prazer, né? Os testemunhos que nós temos visto ultimamente nos dá esse prazer, né? Aí ele disse assim no 14, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será também desligado nos céus. Veja que interessante, né? No contexto geral dessa palavra. Às vezes nós pegamos essa palavra para falar sobre algo que eu quero determinar para a minha vida aqui na terra. E creio que da mesma forma, nos céus, Deus diz o sim. Então, mas aqui no contexto geral, ele está falando sobre aqueles que se voltam para Deus, aqueles que se arrependem, né? Aqueles que cometeram erro e alguém foi o avisar. E se ele não escuta, né, por causa do orgulho, então vai se tentando de várias formas, sem nenhum resultado, então acabou. O que nós podemos fazer, né? Se Deus tentou alertá-lo, por exemplo, Saul, Deus tentou salvá-lo, mas ele foi resistente. Davi pecou 1000 vezes pior do que Saul, mas achou arrependimento. No 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, a oração em concordância. Por isso que nós nos reunimos na igreja, com esse propósito, porque ali estamos buscando, invocando a Deus. Um só coração, uma só fé, invocando ao Deus Todo-Poderoso. No 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O comentário diz assim, onde estiver 2 ou 3. Essa é uma das promessas mais maravilhosas do Senhor Jesus, pois não há nada mais precioso do que a sua doce, agradável e prazerosa presença. Não é
a quantidade de pessoas em si que atrai a presença de Deus, e sim a qualidade de fé que elas apresentam ao invocar o seu nome. Às vezes, os servos de Deus desanimam quando veem que há poucas pessoas participando do culto. E com isso, se esquecem de que Jesus está ali também, a fim de curá-las, libertá-las e salvá-las. Quando o servo é fiel e tem essa consciência, ele dá o melhor de si, seja para muitas, seja para poucas pessoas, pois tem sempre em mente que uma alma é muito valiosa para o Senhor Jesus. Então, essa foi a palavra que o Bispo Macedo começou a igreja, né? Ele fala que ele não sabia pregar, né? Ele não tinha assim um repertório, né, grande de pregações. Então, ele reunia aquele pouco de pessoas e ele falava: olha, Deus está aqui, o que você está precisando agora? E aí ele fazia oração e olha no que deu, né? Essa palavra, ela deu frutos. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Comentário: até 7. Diante dos ensinamentos do Senhor Jesus sobre perdoar o próximo, Pedro o indagou se havia um limite para isso. Os rabinos diziam que a pessoa ofendida deveria perdoar até 3 vezes. Ao sugerir 7, certamente Pedro pensou que estava fazendo algo muito grande, afinal, era mais que o dobro do que o ensinado pelos religiosos. Mas ele deve ter ficado surpreso ao ouvir ao Senhor dizer: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É óbvio que Jesus não queria que Pedro usasse uma regra matemática para saber o número exato de perdão concedido, e sim que compreendesse que essa atitude é ilimitada. E aí vamos ao 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Nós vamos ver em outro evangelho que Pedro fala assim: então dá-nos mais fé, Senhor. Agora nós vamos entrar numa parábola, que ele vai explicar essa questão do perdão mais detalhadamente para que a gente possa entender, né? Porque, como o bispo falou, né, você não vai ficar fazendo contas agora ou marcando no caderno quantas vezes você perdoou aquela outra pessoa. Mas vamos entender agora. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então 10.000 talentos era a dívida desse primeiro, né? Era um valor tão grande, tão alto, que era impossível ser pago, humanamente falando. Era uma dívida exorbitante, por isso que ele seria preso, ele, a mulher e todos os filhos. No 26, então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, assim também somos nós perante Deus, né? A nossa dívida, por causa do pecado, ela foi gerada diante de Deus e ela é impagável. Por exemplo, era sacrificado animais para se resolver a questão da dívida que temos para com Deus. Mas nenhum animal ele seria suficiente para pagar completamente a nossa dívida, né? Então, nós continuávamos devedores ainda. E o salário do pecado, né, a recompensa pelo pecado é a morte. Então, o ser humano teria que morrer pelo pecado que ele cometeu. Primeiro a morte é espiritual, depois a morte física, né? Nenhum ser humano fica vivo para a vida eterna, para a vida toda aqui na Terra, né? Ele morre, esse corpo é perecível. Então, esse aqui, quando ele pediu, aquele homem, aquele rei, foi movido de íntima compaixão e perdoou toda aquela dívida, né? Um rei mesmo misericordioso. No 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, a dívida dele era muito maior do que a deste. Esse aqui era 100 dias de trabalho apenas, né? Mas ele era conservo, significa dizer que ele era um superior e esse era um subordinado. Então, ele
foi lá cobrar também. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida, né? Agora ele está cobrando aquilo daquele outro. No 29, então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, em comparação da dívida de um contra o outro, aquele que foi mais perdoado é o que deveria apresentar mais amor, né? No 30, ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. O comentário diz, perdoar para ser perdoado. Nessa parábola, o Senhor Jesus deixou bem claro que a misericórdia de Deus é para quem é misericordioso. Aquele servo tinha uma dívida impagável, mas foi perdoado. Contudo, não fez o mesmo com o seu conservo, que lhe devia uma quantia muito menor comparada com a dívida dele. Em vez de ter compaixão, assim como o rei teve dele, o servo foi rigoroso com o homem que lhe pedia apenas um prazo para quitar sua dívida. Isso mostra que os homens são egoístas, querem receber sem dar e colher sem plantar. Contudo, o perdão tem que ser sincero. Isso significa que não adianta alguém perdoar com palavras se o seu coração está fechado para o perdão. O destino de quem não perdoa é o tormento eterno. E o Senhor Jesus é o perdoador da nossa dívida. Ele morreu carregando os nossos pecados. Ele levou toda a nossa culpa sobre ele. E ele não cometeu nada, ele não fez nada para ser castigado. Mas o castigo que pertencia a nós estava sobre ele. Nós fomos perdoados. Então, quando uma pessoa me ofende, faz o mal a mim ou comete uma injustiça contra mim, a dívida dessa pessoa para comigo é muito pequena diante daquela que eu cometi contra Deus, né? Então, por isso que ele fala, se compararmos o que eu devo para Deus, é uma dívida impagável. Só Jesus pôde pagá-la. Então, Jesus já pagou. Pagou com a morte e garantiu a vida eterna. Agora, por outro lado, se eu decido não perdoar o meu semelhante que errou comigo, assim como eu também erro com outras pessoas, então, se eu não perdoo a ele, eu também não tenho o perdão do Pai. Quão importante é isso, né? Você entender, nós entendermos e guardarmos no nosso coração as 7 chaves para que ele não venha guardar nenhum tipo de sentimento contra qualquer pessoa que seja. Então, mantenha o foco, a fé, siga em frente, não deixe sujar o seu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo.